Você tem dúvida para saber quem que vai nos locais de crime? Eu já vou te responder. Mas antes, dá o seu like e inscreva-se aqui no canal se você ainda não estiver seguindo e ativa o sininho também para você receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que eu vou postar por aqui. Mas então você me pergunta, e aí, quem que vai nos locais de crime, né? Calma que eu vou te responder. A primeira coisa que a gente tem que saber é o Código de Processo Penal, que é a lei, que determina, que tem o passo a passo de tudo que acontece quando tem um crime. O Código de Processo Penal diz que toda infração que deixa vestígio tem que ter exame de corpo de delito. Então, um erro que muita gente acha, que muita gente pensa é que assim, o perito criminal ou fotógrafo pericial só vai em locais que tem cadáver, né? Isso não é verdade, isso é uma grande, mas grande mentira, tá? O perito criminal, o fotógrafo técnico pericial, o desenhista, né? Que são as imagens, né, as figuras que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Essas são as pessoas que vão até o local de crime para fazer a perícia. Aliás, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a diferença entre perícia criminal e investigação criminal, né? Então, vou deixar aqui na descrição, depois você assiste que está muito interessante esse vídeo. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, aqui no estado de São Paulo a gente tem o perito criminal, o fotógrafo técnico pericial e o desenhista técnico pericial. Eu já vou falar a atribuição de cada um deles e por que eles vão até o local do crime. Lembra que eu falei que o Código de Processo Penal tem lá um artigo que fala que toda infração que deixa vestígio tem que ter exame de corpo de delito. Então, se repare no toda infração que deixa vestígio, tem que ter exame pericial. Então, não é só para cadáver. Crimes de dano, crimes de furto, tem que ter a perícia criminal. Sabe por quê? Supondo que prendam um autor de um furto, por exemplo, prenderam a pessoa. O Código Penal tem as qualificadoras, que aumenta a pena se esse cara que furtou fez algumas coisas. Então, por exemplo, o ladrão que foi lá fazer um furto, né, ele subiu um muro, ele escalou um muro, é uma qualificadora. Se ele, por exemplo, usou uma ferramenta para forçar uma janela e abrir aquela janela, é outra qualificadora. Então a perícia criminal, ela serve não só para buscar um autor, não só para ir atrás de uma autoria, mas também ir atrás da materialidade da coisa e comprovar como que aquele crime foi cometido. Então, por exemplo, prenderam o cara que estava furtando. Tá bom, um furto simples é uma coisa, o furto qualificado, então se ele usou a destreza dele para fazer uma escalada, para subir uma parede, se ele rompeu um obstáculo, se ele quebrou uma janela, se ele forçou uma janela, tudo isso qualifica a pena dele. Então, se prenderam esse cara, quem que vai determinar o tamanho da pena? É o juiz, claro, mas o juiz vai se basear, vai dar a sentença baseado no laudo pericial. Então, teve escalada, teve o rompimento de obstáculo, teve essas coisas, então o perito vai para isso. Então, toda infração que deixa vestígio tem que ter exame de corpo de delito. Eu dei agora o exemplo do furto, mas existem todas as outras infrações aí do nosso Código Penal que o perito, a perícia criminal, ela é requisitada. Quem que vai lá? Aqui no estado de São Paulo é o perito, o fotógrafo e o desenhista. Aí me perguntam, desenhista vai em todos os locais? Nem sempre, tá? Algumas equipes têm um desenhista que faz plantão, porque são equipes que são especializadas em, por exemplo, acidente de trânsito. Então, sempre quando tem uma perícia de acidente de trânsito, tem que ter o desenhista, porque o desenhista vai fazer o croquis. Ele vai desenhar como que foi aquele acidente, né? Como que partiu, de onde que o carro veio, de onde que a pessoa estava andando, se foi um atropelamento, enfim. Então, o desenhista, ele não está presente em todas as perícias, mas o fotógrafo e o perito, basicamente, na grande maioria das vezes, está lá presente, tá? O desenhista vai em situações como essa, ou quando o exame, por exemplo, ele é um exame agendado. Então, é um exame que a gente chama de despachado, que ele tem um agendamento. Então, você já deve ter ouvido falar em reconstituição de crime. Tecnicamente, chama reprodução simulada dos fatos. Então, o desenhista também vai nesse tipo de exame
Por quê? Ele vai desenhar aquilo que as pessoas estão relatando, né? Como que aconteceu tal coisa, saiu deste quarto, veio para esse, estava andando aqui, entrou em tal lugar. Então o desenhista ele vai fazendo essas anotações e depois ele vai compilar isso e vai desenhar isso tudo. E aí, gostou desse vídeo? Aprendeu bastante coisa? Então não esquece, dá o seu like aqui, comenta e se não estiver seguindo o canal, clica lá para seguir e sempre receber as minhas notificações.